Boa noite, pessoal. Sou o Charles Silva e daremos abertura aqui em mais um tema da N2, que é sobre tipicidade. E vou adentrar sobre esse tema em alguns conceitos e uma parte introdutória do que é a tipicidade, tá bom? Um crime, segundo o direito penal, é composto por três elementos: o fato típico, antijuricidade e culpabilidade. Mas o foco aqui é falar sobre o fato típico, que envolve a conduta, o resultado e o nexo causal. O conceito do fato típico, no caso, o fato típico é a conduta que é ligada a resultado por um caso nexo causal, se encaixa em um tipo penal previsto em lei. Trazendo então a tipicidade, o conceito, é a adequação do fato entre a lei penal descrito abstratamente. Por exemplo, se Tício mata Caio com uma arma de fogo, verifica-se que o ato se enquadra no tipo penal do artigo 121, disparo de arma, um resultado, morte em um nexo causal que leva, no caso, os tiros levam à morte. Então, a estrutura do tipo penal, do qual o tipo penal delimita que o crime é garantido, que ninguém será punido por algo que a lei não define como tal, princípio da reserva legal. E para a gente finalizar e estar discorrendo nesse assunto, ela transforma uma conduta que já existe em um fato penal relevante. Então, a estrutura do tipo penal, ela se conceitua em título ou nomes júris, ou que no caso é o homicídio simples ou o preceito secundário, que no caso é a descrição da conduta. Olá, hoje eu vou falar sobre a diferença entre tipicidade formal e material, conceitos essenciais para o direito penal. A tipicidade, de forma geral, refere-se à adequação do fato ao tipo penal, ou seja, o enquadramento da conduta do agente à norma penal previamente existente. Dentro desse conceito, podemos diferenciá-la em tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal é mais objetiva e técnica. Ela ocorre quando a conduta do agente se ajusta exatamente à descrição legal de um crime. Neste sentido, a análise é feita de forma mais fria e jurídica, verificando se há correspondência entre a ação praticada e o que está previsto no tipo penal. Se a conduta coincide com a letra da lei, temos a tipicidade formal. Já a tipicidade material vai além da simples correspondência formal. Ela se preocupa com o dano ou o perigo de dano ao bem jurídico protegido pela norma. Ou seja, é necessário que a conduta seja socialmente relevante, causando uma lesão ou colocando em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal. E essa tipicidade que confere ao fato praticado uma relevância penal, evitando que a conduta insignificante, embora formalmente típica, sejam punidas. Em resumo, enquanto a tipicidade formal se baseia no ajuste estrito do fato e a norma, a tipicidade material exige uma análise de impacto que o fato causou ou poderia causar ao bem jurídico protegido. Espero que essa explicação tenha ficado clara. Muito obrigado. Boa noite, eu sou a Kemily e eu vou falar sobre o princípio da legalidade, que, segundo o NUT, é um dos pilares fundamentais para o direito penal, sendo essencial para garantir a segurança jurídica e proteger os direitos individuais. Em sua essência, esse princípio significa que ninguém pode ser condenado ou punido por uma ação ou omissão que não esteja previamente definida como crime em lei. A expressão não há crime nem pena sem lei resume essa ideia. Portanto, Nutt destaca que o princípio da legalidade assegura que todos saibam de antemão quais comportamentos são proibidos e quais são as punições previstas, trazendo a previsibilidade e estabilidade para as relações sociais. Isso evita que alguém que seja punido com base em normas vagas e interpretações subjetivas. Ele também ressalta que a legalidade exige que as leis penais sejam claras e bem definidas, impedindo que o Estado ou o judiciário façam interpretações abusivas. Dessa forma, a legalidade funciona como uma proteção contra o excesso de poder, garantindo uma aplicação
justa e segura para a lei penal. Meu nome é Herta, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos entender sobre a interpretação dos tipos penais segundo um dos maiores doutrinadores do Brasil, Guilherme de Souza Nusse. Esse é o ponto fundamental para qualquer estudante ou profissional do direito. Então fiquem conosco e vamos direto ao assunto. Quando falamos dos tipos penais, estamos nos referindo à descrição legal de uma conduta proibida ou exigida, ou seja, a forma como o legislador define o crime. Agora, a interpretação desse tipo penal exige um equilíbrio importante entre a literalidade da lei e a sua aplicação prática. Nusse nos ensina a interpretação penal. Deve começar sempre pelo princípio da legalidade. Isso significa que só podemos considerar uma conduta criminosa se houver uma lei anterior que defina como crime. O artigo 1º, ele traz essa ideia do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem breve combinação legal. Mas qual é a melhor forma de interpretar esses tipos penais? Nusse defende a interpretação restritiva, quando a lei criminal impõe a punição. Ou seja, a interpretação não pode ser aplicada para prejudicar o réu. O fundamento aqui é proteger o cidadão contra os excessos do Estado, garantindo que ninguém seja punido por algo que não está claramente descrito na lei. Ao mesmo tempo, Nusse ressalta a importância da interpretação teológica. Isso quer dizer que a interpretação da norma penal precisa considerar o objetivo que o legislador tinha ao criar aquela lei. A aplicação do direito não pode se desviar da sua finalidade social, buscando sempre alcançar a justiça. Um exemplo interessante que Nusse traz é o caso da tentativa do crime. Ele explica que nesse tipo de pena é preciso interpretar se a conduta do agente foi suficiente próxima para a consumação desse delito. Aqui o julgador deve interpretar o tipo penal de forma cuidadosa, analisando o quanto a ação se aproximou da realização completa do crime. Por fim, Nusse lembra que, na dúvida, o julgador deve optar por uma interpretação mais favorável ao réu. E aí nós temos o princípio do indúbio pro réu, que reforça a necessidade de proteger os indivíduos do processo legal. Em resumo, para Nusse, a interpretação dos tipos penais precisa ser cuidadosamente respeitada, sempre aplicando o princípio da legalidade e a finalidade da norma, garantindo que a justiça prevaleça sem abusos. Boa noite, meu nome é Vitor e vou falar sobre os tipos penais, sendo o fechado e tipo penal aberto. Eu vou explorar esses conceitos penais do fechado e do aberto, que se referem dentro do direito penal. As distinções do direito penal aberto e do direito penal fechado, eles são muito importantes na aplicação da lei e na prática jurídica. E qual que é a diferença deles no final das contas? Então, um tipo penal é a descrição feita de uma lei, de uma conduta que é considerada criminosa. E isso nos orienta a como a gente pode, através desses tipos penais, como a gente pode tipificar ou determinar quais os comportamentos são puníveis, ou seja, são passíveis de crime e que podem ser considerados hediondos. Então, o primeiro que eu quero dizer é o tipo penal fechado. O que seria o tipo penal fechado? Eles são caracterizados por terem uma forma muito explícita e direta, sem espaço para subjetividade ou outras interpretações. Um exemplo que eu posso citar aqui seria o artigo 121 do Código Penal, que está explicitamente escrito: é proibido matar alguém. Esse tipo de código penal, os fechados, eles são importantes porque eles dizem explicitamente o que a conduta como ela se caracteriza como crime, e facilita o trabalho dos operadores do direito, como os advogados e juízes, na aplicação dessa lei e na determinação de casos. Já o tipo penal aberto, por outro lado, a característica principal dele é que, como o próprio nome já diz,
ele tem uma interpretação muito mais ampla e subjetiva, que fica à mercê de quem está utilizando ela. Um outro exemplo que eu quero dizer dele seria o artigo 233 dentro do Código Penal, que, que você precisa de uma interpretação muito de você mesmo do que seria um ato obsceno. Então, esses do tipo aberto, eles permitem uma maior flexibilidade para se adaptar aos casos e nas particularidades. Mas, entretanto, eles podem gerar uma devida insegurança na pessoa, devido a essa subjetividade, porque a pessoa não vai conseguir entender. Então, comparando esses dois, os tipos fechados, eles são mais restritivos e os tipos abertos, eles exigem uma interpretação maior. Opa, tudo bom? Meu nome é Henrique e eu vou falar um pouco sobre o que consiste a teoria de Nunes, um dos mais renomados doutrinadores do direito penal brasileiro. Propõe uma teoria de crime que se baseia em 4 elementos: os essenciais, a conduta, a tipicidade, a antijuricidade e a culpabilidade. A conduta é o comportamento humano que se ajusta a um tipo penal, que é a tipicidade, né? E que viola a ordem jurídica, a antijuridicidade. A culpabilidade, por sua vez, é o juízo de reprovação que recai sobre o agente desde que ele tenha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de agir conforme o direito. Essa teoria adota a perspectiva finalista e confere grande importância ao dolo do agente, ou seja, a vontade consistente de realizar o fato típico e de produzir o resultado. Os excludentes da ilicitude e da culpabilidade, como a legítima defesa e o erro do tipo, respectivamente, podem afastar a responsabilidade penal. Eu gostaria de desenvolver algum ponto específico. Por exemplo, podemos aprofundar a discussão sobre o excludente de ilicitude e a teoria finalista ou a aplicação da prática da teoria de crimes em casos concretos. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi Zack e eu vou falar sobre a função da tipicidade. A tipicidade ela está relacionada diretamente à segurança jurídica, pois garante que as pessoas saibam antecipadamente o que é ou não é considerado crime. Um dos exemplos disso é o artigo 1 do Código Penal brasileiro, que afirma que não há crime sem lei anterior que o defina ou sem pena prévia que define também. A tipicidade ela é a condição para que o método penal se desenvolva e possibilite, em face das exigências da legalidade penal, a avaliação dogmática da imposição de uma pena. A teoria da tipicidade concluente basicamente entende que o Estado não pode considerar como típico uma conduta fomentada ou tolerada pelo Estado. Então a função da tipicidade ela nada mais é do que você garantir a funcionalidade dos métodos da pena.